Separei esse versículo para iniciar a palavra, onde diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui já de início, nessa palavra ouve, nós vemos uma entonação diferente, porque não é um ouvir somente, escutou o que eu falei? Escutou e está tudo certo. Não. É um ouve como uma advertência. Sabe quando o pai vai corrigir o filho? E aí você fala com o seu filho, e aí ele fala, não, mas... Não, faz assim, que é melhor, ou não, deixa de fazer isso, que não vai dar certo. Não, mas isso não sei. Ouve o que eu estou falando. Faz desse jeito. É uma advertência. Já é uma tonalidade diferente. Ouve, aprende, escuta, observa, guarda. É assim que nós vemos já aqui, iniciando essa palavra, nesse versículo. E daqui a pouco eu volto nisso. Mas por que eu estou colocando agora assim, esse versículo? Eu comentei com a Camila, não foi essa sexta agora, foi na sexta passada, antes da gente viajar, que na parte da tarde, acho que alguns irmãos aqui sabem, eu dou aula em academia. Eu terminei uma aula e a próxima aula a aluna faltou. E aí o aluno que estava ali comigo sentou, ficou ali descansando, e a gente conversando, numa conversa assim saudável, tranquila, a gente começou a fazer algumas colocações de hoje em dia, aonde nos é imposto a aceitação de muita coisa, E ele não é um cristão. Ele não é um cristão, tá? Mas aí, dentro dessa conversa, eu colocando a nossa visão, uma visão cristã, e aí eu até argumentei, ainda falei para ele, existem algumas coisas que eu não coloco na mesa para debater, porque é a palavra de Deus quem manda. E se é a palavra de Deus quem manda, quem sou eu para argumentar em cima de alguma coisa? Então existem coisas que a palavra de Deus coloca para nós e nós devemos obedecer. Até então a gente estava conversando em uma questão de salvação, Entrou no quesito aí do homossexualismo e tudo mais. E aí, como ele não era um cristão, ele me perguntou assim, alguns chamam eu lá de professor, às vezes mestre, lá da academia, ele, mestre, deixa eu falar para você, como é que você sabe que o seu Deus é o Deus de verdade? Ele me perguntou assim, falou assim, porque hoje em dia, a gente vê muitas religiões, muitos deuses, cada um levanta a bandeira do seu. E como que você me prova? Como que você pode falar assim? Ele não estava debatendo, mas ele estava só argumentando, curioso. Uma oportunidade que estava tendo ali de levar o evangelho para ele. Mas ele fez essa pergunta. Como que você tem certeza desse Deus que você serve? Por que você tem essa certeza? Porque hoje a gente vê tanta coisa, tantos argumentos, tantos deuses, tantas religiões. Ele diz você não ser de nenhuma, acredita em Deus, mas eu estou perguntando assim por perguntar, eu nunca li a Bíblia, então eu não sei. E aí, no início da conversa, eu até argumentei um pouquinho de experiências que todo cristão, acredito que todos os irmãos aqui também tenham a sua experiência particular com Deus. Mas muitas das vezes, para uma pessoa que nunca teve ou nunca experimentou algo de Deus, a sua experiência ou a minha experiência particular é pouco, Eu cheguei a argumentar um pouco ali das coisas que a gente já viveu dentro da nossa casa, A saúde da Camila e algumas coisinhas com ele. E aí eu vi que assim ele ficou, legal, mas e aí? Como que você me prova que esse Deus é seu Deus? E aí eu vi que ele queria algo mais natural, algo de explicar, tipo assim, e a Bíblia? Por que você crê na Bíblia? Por que você crê nesse seu Deus? Como você comprova isso? Ele queria uma explicação talvez um pouco mais científica. E aí eu comecei a conversar com ele
e argumentar sobre, né, descobertas arqueológicas que comprovam relatos da Bíblia. Comecei a argumentar e a conversar com ele, e perguntei para ele, talvez alguns irmãos aqui já tenham ouvido falar do design inteligente, né, que são alguns cientistas, né, tem o Marcos Eberle, Adalto Alves, são químico, outro é físico, mas eles se empenham em mostrar que a ciência ela não combate a Bíblia, diferente que muitas pessoas pensam. E aí, numa conversa ali, eu falando para ele, né? Perguntei para ele se ele já tinha ouvido falar, deixei essa curiosidade nele, porque o mais importante do que a gente falar e simplesmente dizer aquilo que a gente quer, ou fazer uma colocação dentro daquilo que ele ainda não conhece, é despertar uma curiosidade. Eu pensei, eu preciso despertar uma curiosidade nele. Para quando ele sair, ele poder pesquisar, ele procurar saber. E nisso a gente ficou ali, essa outra 1 hora que eu ia estar dando aula para outra aluna que não foi, ficou 1 hora ali sentado, conversando, falando de assuntos da Bíblia. E aí ele argumentava algumas coisas. Ele falou que nunca tinha lido, mas falava algumas histórias, todo mundo conhece, né? E aí falava, mas você não acha um pouco contraditório? Porque todo mundo fala que Jesus andava com as piores pessoas. E aí a gente vai julgar, porque um fazendo isso, outro fazendo aquilo, né? Não tem aquela mulher lá, ele me falando, que eles levaram lá e ia apedrejar ela, não lembro direito da história, mas Jesus falou que não ia julgar ela, né? Aí eu falei, falou, realmente. Mas e a continuação disso? Porque hoje em dia as pessoas elas argumentam a Bíblia somente dentro daquilo que vai ficar confortável para elas. Mas elas não pegam um texto e o seu contexto. Porque nós todos aqui conhecem essa história, os escribas, os fariseus levaram ali a mulher adúltera diante de Jesus. Na verdade, a intenção deles era pegar Jesus. Agora ele vai falar contra a lei de Moisés e a gente pega ele. E aí, o que você fala dela? Ela estava adulterando. A lei de Moisés manda apedrejar. E aí Jesus fala o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos se retiram. Ninguém tacou nenhuma pedra. E era isso que ele estava argumentando comigo. E aí Jesus pergunta realmente para ela, onde estão os seus acusadores? Algum deles te acusou? E ela responde, nenhum. Nenhum. Era isso que ele falou. Mas ele esqueceu da continuação aqui, né? E aí Jesus fala, nem eu vou te acusar. Então agora vai, mas não peques mais. E aí eu estava ali argumentando e falando para ele. Então o evangelho, ele não é aquele que aceita o pecado, mas ele traz a transformação para o pecador. O evangelho ele é de transformação, ele é de mudança. Mudança de caráter, mudança de mente. Aquilo que você vivia antes, hoje você não vive mais. Então, ele questionando sobre outros deuses, e aí eu lembro desse versículo. E esse versículo é o versículo mais falado ali pelos judeus, mesmo às vezes sem saber o que eles estão falando de verdade, porque eles creem um pouco diferente da gente. Eles não são cristãos. Mas eles sempre recitam esse versículo, né? No hebraico ali, do jeito deles, eles sempre estão falando ali. Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Errat. Shama Israel, Adonai Elohim, Adonai Errat. Que é, ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus, nosso Deus, é o único Deus. Mas mais para frente ali, estudando e pesquisando um pouquinho, nós vemos teólogos, né, conceituados e considerados sobre esse versículo, trazendo um entendimento um pouco mais profundo e Deus se revelando a nós. O povo judeu ele está sempre falando o versículo, mas eles deixam escapar um detalhe. Essa última fala deles aqui, ó, errat. É o único, errat. E no hebraico, existem duas formas de falar único. Existem a unidade composta e a unidade absoluta. O que é uma unidade composta e uma unidade absoluta?
Uma unidade composta, um exemplo simples e rápido aqui, né? Depois eu posso citar mais alguns aqui para os irmãos e poderem entender aonde eu quero chegar. Quando a Bíblia fala que o homem deve deixar o pai e a mãe e unir a sua mulher para se formar uma só carne. Mas esse uma só carne é uma só pessoa? Continua sendo dois. Mas a Bíblia fala que são um. Então, no hebraico, bíblico falando, seria errate. Seria errate. Por quê? Porque são dois que se formam um. E aqui, quando fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, olha que vai falar o único, fala errate. Adonai errate. Por quê? Sem entender, Moisés já dava pistas para que nós pudéssemos chegar na revelação progressiva, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Quando ele fala errate, ele está falando de uma unidade composta. E nós vemos o próprio Moisés falando isso, eu até fiz algumas marcações aqui para não esquecer, em outros versículos, e usando essa mesma palavra, errate. Gênesis 2, 21. Se os irmãos quiserem abrir. Gênesis 2, no verso 21, vai falar do sono de Adão, aonde Deus arrancou uma costela dele para fazer a mulher. No Gênesis 2, 21, então fala assim, ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma, errate. No original, essa palavra é errate, das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Por que uma das suas costelas? E por que é usada errate? Porque nós temos várias costelas. Quando você tira uma, ela não era uma só. Tirei uma, não tem mais nenhuma. Não, tem mais. Tem mais aí. Tem mais. Então essa palavra é errate. Em Êxodo 9:6, a palavra fala assim, ó. Agora já está falando ali, né? Estou só mostrando aqui para vocês outras falas de Moisés onde ele usa o errate como uma unidade composta, só para a gente poder entender e eu chegar na conclusão, tá? Está falando um pouquinho aqui das pragas, né? Das pestes no Egito. E aqui no verso 9:6 fala assim: e o Senhor fez estas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Esse nenhum não era de um. Era de uma unidade composta. Também usado errate. Tá? Uma folhinha na frente aí, 10, 19. O último exemplo aqui de errate. 10, 19. Aí vai falar aqui dos gafanhotos, que também foi uma das pragas lá, né? Todos conhecem. Mas o que eu quero destacar aqui é a palavra, né? Então diz assim, ó. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Quando fala esse um também é errate. Por quê? Porque ele não está falando um, que só tinha um, mas ele está falando um de um montante. Um de todos aqueles que estavam ali. É errate. E como seria então? Porque no hebraico existe, como eu disse, duas palavras para usar. E como seria uma unidade simples, uma unidade absoluta, que você fala aquela palavra e aí está falando só um. Esse é só um mesmo, não existe outro junto. Não tem mais nada junto. É Yahit. Yahit. Tá? Então, quando nós vemos aqui, né, em Deuteronômio, Moisés falando, Yerhat, né, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Yerhat. Por quê? Ele vem se revelando e mostrando para nós podermos ter um entendimento e podermos passar isso para frente.
Então eu acho isso muito interessante. E para também dar um exemplo aqui do Iahite, e não se estender nisso, em Juízes 11, no verso 34, aqui conta, no Juízes 11, conta a história de Jefté, né? E aí ali vai falar que ele, a hora que ele está voltando da guerra, ele se encontra com a sua filha. E então nós vemos aqui falando, ó, vindo, pois, Jefté a Mispa, 11:34, tá? A sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única. Essa palavra aqui agora de única, ou de um ou uma, já não é mais errate, mas é usada a palavra Iahite. Não tinha outro nem filha. Olha lá, ó. Danças, e aí então era ela a única, não tinha outro filho nem filha. Ou seja, uma unidade simples. Ela era a única mesmo, não tinha outro. Então é usado a palavra Iahite. Se Deus, nós sabemos e nós entendemos que Deus ele é único, mas em 3 pessoas. Nós cremos na Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele fosse uma só pessoa, iria ser usada a palavra Iahite. É uma curiosidade aqui, né? Estou trazendo e mostrando aqui para os irmãos, para que nós possamos entender, né, essa revelação progressiva da Bíblia. Porque quando eu fui questionado por esse aluno, nós temos que, eu penso, né, pelo menos que nós temos que entender aquilo que nós cremos. A Bíblia, hoje, né, roda bastante aí, muitas pessoas publicam e jogam nos stories aí, né, um gráficozinho que foi feito, acho que eu cheguei a ver aqui também, acho que o pastor chegou a colocar em uma das pregações dele, se eu não me engano, que a Bíblia, ela tem as referências cruzadas dela. E aí eles montaram uns gráficos ligando assim de um livro para o outro. E nós sabemos que a Bíblia começou a ser escrita por Moisés lá há 1445 a 1405 anos antes de Cristo. E o último livro foi escrito quando? Entre 90 e 96 depois de Cristo. Então nós passamos por vários autores e várias referências cruzadas, várias ligações, e mostrando a continuação da história bíblica, do início, de Gênesis a Apocalipse que nós pegamos. Nós não encontramos nenhuma contradição, mas nós vemos o caminhar de um Deus que se preocupou com o seu povo. Desde o início, existe uma frase muito bonita que eu já ouvi alguns pregadores falando, eu não sei quem é o que falou a primeira vez, mas que falou assim que antes do haja luz, houve o haja cruz. Antes do haja luz, antes de Deus criar tudo, ele já tinha tudo programado, porque ele sabia que o homem ia cair. Mas ele sabia também como ele iria salvar toda essa humanidade. Enviando o seu único filho para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para salvar a vida dos nossos familiares. Mas a palavra de Deus fala que vai ser salvo todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. E como que eu posso crer se eu não conheço? Como que eu posso viver se eu não tenho entendimento? Como que eu posso caminhar, falar ou pregar algo que eu não vivo porque eu não tenho nenhum tipo de entendimento? E aí, às vezes, eu fico pensando quanto tempo eu tenho, não gosto nem de falar gasto com a palavra de Deus, porque quando a gente fica ali, lê, estuda, louva, ora ao Senhor, a gente não gasta o nosso tempo, a gente ganha o nosso tempo. Tudo que a gente faz na nossa vida é um tempo gasto, porque a gente vai envelhecendo, você nasce, está novinho, você vai indo, vai crescendo, vai envelhecendo, para um dia esse tempo seu acabar. Mas quando nós nos voltamos às coisas de Deus, esse tempo já não é mais gasto, ele é ganho. Por quê? Porque nós estamos iniciando uma nova vida.
Mas não uma vida com prazo de validade, mas uma vida para a eternidade. Uma vida para a eternidade. Essa é a caminhada do cristão com Cristo. E é esse Deus que nós temos que pregar, levar, mostrar, quando preciso falar. Mas quando não tem a oportunidade de falar, viver. Para que as outras pessoas possam olhar e falar assim, esse Deus que ele serve tem alguma coisa de diferente mesmo. Não é igual esses outros que falam por aí. Que não é igual esses outros que são pregados por aí. Esse neoliberalismo hoje em dia que a gente vive. Não. Tem alguma coisa diferente. E despertar essa curiosidade naqueles que estão próximos de nós, nos nossos familiares, que ainda não se converteram, mas em nome de Jesus Cristo, através da sua vida, através do seu testemunho, eles possam vir a Cristo. Então nós temos que viver e buscar o Evangelho. E nós vemos essa revelação de Cristo, do início ao fim, como eu disse, e o tempo todo. Nós vemos lá em Gênesis, se os irmãos quiserem voltar, Gênesis 18. Vamos lá, Gênesis 18. Gênesis 18, no verso 1 e 2. Olha só para você ver. Eu li esse versículo várias vezes, né? Antes de ter esse entendimento, dentro de um estudo, vendo uma pregação e vendo um estudo também dentro dessa palavra aqui, Gênesis 18, 1 e 2, né? Fala da aparição, né, do Senhor a Abraão. Aqui, né, quem traduziu colocou, apareceram 3 anjos a Abraão. Mas olha, presta bem atenção só para vocês verem como é que está escrito, ó. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mané, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Por enquanto, só até aqui. Então nós vemos que apareceu quantos a Abraão? 3. E ele se inclinou diante dos 3. Nós vemos no decorrer da palavra, e nós vemos aqui que e apareceu o Senhor a Abraão. Se fosse simplesmente um anjo aparecendo a Abraão, a hora que Abraão se prostrasse, o anjo ia falar, levanta, o único digno de adoração é o nosso Senhor. Mas ele ficou ali e se prostrou. E ele não recebeu nenhuma advertência. Mas lá no 16, corre lá para o 16, um pouquinho antes deles, esses 3 saindo de lá, depois da promessa do filho para Abraão e tudo mais, no 16 diz assim, ó, e levantaram-se aqueles varões dali, e olharam-se para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, ou o que irei fazer a Sodoma e Gomorra? Lá no 20 e 22, fala assim, ó, e disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei-se, ó, o Senhor diz, portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora. Quem falou que vai descer? O Senhor. Descerei agora. Efeito com praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei.
Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor e vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Até aqui. Então nós vemos que 3 varões apareceu a Abraão. E aí quando eles, depois de fazerem a promessa ali e tudo mais do filho, eles estavam indo embora. Abraão se levantou e foi até um certo ponto com eles para se despedir deles. E aí, o que Deus fala aqui, ó? Eu acho que não vou esconder de Abraão, não. Vou falar para ele o que está acontecendo lá em Sodoma e Gomorra e eu vou acabar com tudo lá e tudo mais, né? Todos conhecem a história. E aí, quando ele fala isso, ele fala o quê? E descerei eu lá e vou ver o que está acontecendo. Só que numa continuidade aqui, no 22, fala assim, ó. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Fala que 2 desceram e um ficou com Abraão. Tinha quantos lá? Tinha 3. É claro que Abraão não viu Deus, porque a palavra de Deus fala que ninguém viu a Deus. Mas ali era uma representatividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Porque os 3, a palavra aqui, ó, tá, não sei se na sua Bíblia, né, provavelmente está também. O Senhor está todo em maiúsculo, ele se prostra, e o próprio Senhor fala que vai descer, 2 desce, 1 fica. Então, desde do Velho Testamento, desde lá de Gênesis, nós já podemos ver a Trindade, mas não com o entendimento claro que nós temos hoje, porque nós temos a revelação do Novo Testamento. Que aí depois Jesus Cristo veio, e depois Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, e aí veio o Espírito Santo, os 3. E a revelação do Senhor para nós. Então nós vemos isso em Deuteronômios, né, 6:4, nós vemos aqui agora em Gênesis, a revelação mostrando a Abraão, e nós vemos ela se concretizando ao longo de mais de 1000 anos depois. Qual é a relação? Qual é o livro que você pode pegar com vários autores escrevendo, com várias datas prolongadas, e você não vai achar erro, você não vai achar contradição, mas você vai ver que tudo aquilo que foi escrito antes é apenas um tipo, é apenas uma sombra daquilo que estava por vir, daquilo que veio por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vemos lá no livro de Mateus, se quiserem abrir também aqui, ó, 16, no verso 15. Mateus 16, é isso mesmo, Mateus 16, verso 15 e 16. Fala assim, ó. Disse-lhes ele, Jesus, né, aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então nós vemos do início ao fim a Bíblia se revelando e mostrando o Pai, através de tipos, mostrando o Filho, se revelando a nós no Novo Testamento, trazendo para nós o Espírito Santo, o Consolador. E é esse Deus que nós servimos. É a mesma coisa de Pedro estar olhando aqui, a hora que Jesus pergunta, e ele falar para os outros discípulos assim, ó: eu acabei de receber uma revelação de Deus aqui agora. O nosso Deus que nós servimos, ele é um, mas em mais de uma pessoa. E uma delas está aqui agora conosco. Jesus Cristo está aqui agora. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Era isso que ele estava falando, irmãos. Era isso que ele estava trazendo. E é isso que muitas das vezes nós parece que fechamos os olhos, parece que nós não entendemos. Porque da mesma forma que ele falou assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu conjecturando aqui, né, falando,
É a mesma coisa dele estar falando assim, ó, e um deles, uma das pessoas em Deus ali, ó, o Filho, está aqui agora, entre nós. Deus encarnado aqui, junto com nós. E quando Jesus Cristo ele subiu, ele falou que ia deixar quem? O Espírito Santo. E ele está aqui agora também presente, irmãos. E qual é o temor, e qual é aquilo que nós sentimos, e qual é a busca que nós temos? Quando o sacrifício foi feito na cruz, a Bíblia fala que o véu foi rasgado, do alto a baixo. Todos sabem, no Antigo Testamento, como é que funcionava. Quem que entrava no Santo dos Santos? O sumo sacerdote, e somente ele. Todos os outros entravam, levavam o sacrifício, era sacrificado, o sumo sacerdote ia ali para os pecados de todos, né? Ainda era amarrado até uma cordinha no pé dele, porque se ele entrasse ali e não tivesse purificado, né, levando uma vida certa, poderia morrer ali diante da presença de Deus. E era só o sumo sacerdote. Mas hoje nós temos livre acesso a esse Deus. Você lá na sua casa, no seu quarto, você pode entrar no Santo dos Santos. Você aqui nesse momento, você pode entrar no Santo dos Santos. Basta você abrir o seu coração, basta você buscar, basta você viver e querer fazer segundo aquilo que Deus tem. E quanto mais nós buscamos, quanto mais nós vivemos, quanto mais nós pregamos, quanto mais nós oramos, mais próximos nós estamos desse Deus. E mais as pessoas que estão lá fora podem enxergar na sua vida esse Deus. E aí, quando a dúvida vir no coração delas, elas vão ver algo diferente. Elas vão ver algo diferente. Elas vão ver a transformação, aqueles que te acompanham antes e depois da conversão, a transformação da sua vida. Elas vão ver aquilo que você vivia e que hoje verdadeiramente você não vive mais. O cristão, ele vive numa constante busca. Quando Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira, e no final ele fala, guardei a fé. Quando a palavra de Deus nos ensina, aquele que perseverar, só hoje, só amanhã, até o fim, será salvo. Então a nossa batalha, ela é constante. Todos os dias, eu sempre falo, e sempre vou falar, todos os dias, nós temos que nos levantar, agradecer a Deus por mais um dia, buscar e colocar a nossa vida diante dele. Senhor, mais um dia eu escolho viver segundo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, mais um dia eu quero estar na tua presença. Deus, mais um dia me fortaleça para permanecer na sua presença. Deus, mais um dia, me fortaleça para continuar caminhando e vivendo verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para mim. Por mais um dia, por mais um e mais um. Mas até quando? Até eu ter um encontro com o meu Senhor. Seja Ele particularmente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ou seja Ele quando Cristo vier buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós temos que estar preparados. Sempre preparado. Nós temos que estar sempre prontos. Prontos para quê? Para ter um encontro com o nosso Senhor. Eu não posso estar aqui na igreja hoje de uma maneira e viver de outra, não sendo o exemplo, não sendo um cristão verdadeiro, na onde eu trabalho, dentro da minha casa. Não estou falando que nós somos perfeitos, porque a perfeição nós só iremos alcançar quando nós estivermos na glória com Cristo. Mas eu estou te dizendo, irmãos, que nós temos que buscar provar verdadeiramente quem é o Deus real lá fora. Quem é esse Deus? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que eu sirvo? E nós vemos isso em vários relatos da Bíblia. Várias, pessoas, da Bíblia aqui, vários irmãos que foram mártires. Hoje em dia ainda existe. Nós vivemos, teoricamente, eu falo teoricamente porque existe uma perseguição, mas ainda não é tão severa como em vários outros países aqui no Brasil. Sobre o cristianismo, sobre a palavra de Deus,
Existem pessoas lá fora morrendo pelo cristianismo. E nós podemos abrir uma porta e falar do evangelho. Isso é uma prioridade que nós temos hoje. Mas até quando nós vamos ter essa prioridade? E quando isso mudar? E se isso mudar? E se a porta não poder ficar mais aberta? Como é que vai estar a nossa caminhada? Vai continuar firme? Vamos continuar caminhando? Vamos continuar vivenciando e vivendo verdadeiramente o evangelho? E se alguém apertar, igual lá em Daniel, né? Vamos compartilhar aqui bem rapidamente. Daniel 3, onde fala da fornalha de fogo, todos conhecem também. Vou dar uma recapitulada bem rápida. Capítulo 3, verso 4. Né? A partir do verso 4. Quando o rei Nabucodonosor ele faz a sua estátua, né? E aí ele chama todo mundo da província, todos os povos, e fala, ó, a hora que tocar a gaita de fole, tomar todos os sons e trombetas aqui, vocês vão ter que se prostrar e adorar, porque senão vocês vão morrer. E quando isso acontecer verdadeiramente diante de nós? E se acontecer? Qual será a nossa atitude diante disso? Lá no verso 4 fala assim, ó. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será à mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Tinham levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu és o rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que se levantasse adoraram. Então o rei Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou o rei Nabucodonosor e disse-lhes: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que os que não servis aos meus deuses, nem adorarias as estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a essa estátua, que fiz, bom é, mas se não a não adorardes, sereis lançado no fogo ardente. E quem é, olha agora, e quem é que o Deus que vos livrará das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Para mim, esse é o versículo principal agora, o 18. E fala: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Por que eu falo que esse é o principal aqui para mim, né, nesse versículo? Porque ele fala assim: ó Deus, ô rei, eu nem preciso responder, mas o nosso Deus, ao qual nós servimos, ele vai nos livrar
da sua mão, da fornalha de fogo. Mas aí no 18 ele fala assim, ó, mas se não, ou seja, mas se ele não fizer, se ele não quiser nos livrar, eu sei, a fé deles era assim, ó, eu sei que Deus pode me livrar, mas se ele não fizer, ainda assim eu não vou adorar essa estátua. Ainda assim eu vou permanecer adorando o verdadeiro Deus. Porque não existe outros deuses, só existe um, o Deus de Israel. Era isso que eles estavam falando ali, diante do rei. E todos conhecem a história, o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, amarra os 3, manda os soldados pegarem e jogarem, e a fornalha estava tão aquecida que os soldados morreram. Os soldados que jogaram eles lá dentro morreram. E aí a Bíblia nos relata o quê? Que tinha quantos lá dentro? 4. 4 dançando lá dentro. Lá no 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos, e os presidentes e os capitães dos reis, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então nós vemos ele sendo colocado diante de outros deuses. Agora vocês vão ter que adorar, porque esses são os deuses, eu quero que vocês façam. E se não fizer agora, vai morrer. Muitos se prostraram, a Bíblia relata, se curvaram, com medo da autoridade do rei. Mas a Bíblia relata dos 3 que permaneceram fiel, e mostrando e confirmando que, ó, existe um Deus, e esse é o único Deus. Todos os outros não são Deus, é apenas enganação. Esses são apenas aquilo que o homem levanta para si. Mas esse Deus ao qual nós servimos, ele vai nos livrar desse fogo. E não só livrou, como o próprio rei reconheceu: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai para fora. Sai para fora. Muitas pessoas lá fora podem questionar o Deus que você serve hoje. Mas os deuses que eles adoram pode trazer riquezas, prosperidade, pode dar tudo aquilo que eles querem, mas não pode dar uma coisa, irmãos: a salvação da alma deles. Somente um Deus pode entregar a salvação da nossa alma. Somente há um Deus que pode nos livrar do fogo ardente. Porque é para isso que toda a humanidade em pecado está caminhando. Mas só existe um Deus que enviou o seu Filho unigênito para a terra, para morrer por mim e por você. E através desse sacrifício, através do sangue de Jesus Cristo, nós podemos entender, nós podemos viver, nós podemos buscar, nós podemos vivenciar verdadeiramente aquilo que o Deus verdadeiro tem para nós, e nos livrar das mãos do inimigo, do fogo eterno, da condenação, e nós podemos viver eternamente para junto do nosso Senhor. Ele nos livra do fogo e nos traz a salvação. Ele nos livra de um caminho de morte e nos traz a um caminho de vida. É Ele quem se revelou a nós. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem morreu. Foi Ele quem nos adotou. Quando fala adoção, eu já vi pessoas às vezes falando: mas nós não somos filhos, nós somos filhos adotivos, né? Meio que diminuindo a adoção. Mas, irmão, pensa comigo aqui, ó. As pessoas podem ter um filho, né, de sangue, sem querer. Esse filho veio, mas eu não queria.
entrega ele para outro, o outro cria. Não quis aquele filho, não desejou aquele filho, não gerou no coração. Aconteceu, estava vivendo ali errado, de pecado, muitas das vezes, aconteceu o filho e desleixou, né? Pai biológico, deixou o filho. Mas o pai de adoção, antes de gerar a biologia, ele gera no coração, porque ele escolheu aquele filho. Jesus Cristo nos escolheu. Deus, ele nos escolheu. Ele falou assim, ó, esse eu quero adotar. Esse eu quero como filho. Ele não foi um acidente. Eu quero ele para mim. Antes ele era apenas uma criatura, mas agora eu recebo ele como filho. Eu quero ele na minha casa. E Jesus Cristo fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E ele fala que iria subir para nos preparar um lugar lá também. Nós fomos escolhidos como filhos, adotivos. Então, não foi um acidente, foi uma coisa gerada no coração de Deus. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te chamou primeiro. Foi ele quem te chamou. Vem, pode entrar na minha casa. Pode sentar na minha mesa. Agora aqui também tem um lugar para você. Antes, você estava abandonado como qualquer outra criatura. Agora você é filho. Eu te chamei, eu te escolhi. Não por um acidente, mas por uma escolha do nosso Senhor. Amém? É essa palavra que eu queria deixar nos corações dos irmãos. Que foi o Senhor que nos escolheu. E Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. E Ele nos escolheu. Ele te escolheu para fazer a diferença aqui nessa terra. Para que outras pessoas possam também se achegar a Ele. E enxergar que tudo que o mundo oferece, que esses outros deuses oferecem, é passageiro, é mentira, é enganação. Mas pessoas possam enxergar o verdadeiro Deus que nós servimos. O verdadeiro e único Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, agradeço a oportunidade, pastor, pela palavra. Glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Não há outro Senhor, só há um Senhor. Glória a Deus, maravilha. Possamos render a honra a Ele, a glória a Ele. Tudo para Ele. Ele é o Senhor. Né? Não há outro, não há outro. Muito bom. Vamos ficar em pé? Se você quiser que a igreja ore por você, se você quiser que a igreja faça uma oração por você, pastor, eu gostaria que a igreja orasse por mim. Se você quiser, vem à frente, nós estaremos orando e estaremos encerrando o culto diante do Senhor. Se você quiser que a igreja faça uma oração pela sua vida, nós estaremos orando por você, pedindo ao Senhor que faça uma grande obra, uma libertação, uma cura, que traga uma palavra, uma direção, que Ele te conduza em nome de Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor te proteja, guarde, te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Faz uma grande obra, Senhor. Grande cura, Senhor. Entregamos as tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus, aleluia. Perdoa, ajuda, Senhor, permanece. Meu Deus, faz uma grande obra, Senhor. Na vida do teu servo. Renova o estado. Renova as forças. Livra do mal. Haja paz nessa casa. Sara esse coração, meu Deus. Tira a ansiedade do coração. O medo, o temor. Deus, as dores. Saúde, Pai, estabelecida.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo. A honra é dele, a glória é dele. Aleluia, aleluia. Glória. Uma semana abençoada para a igreja. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Não há outro, irmão, não há outro. Ele é o único Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana abençoada, de vitória, cheio da presença de Deus. Que o Espírito Santo te guie, te conduza, te abençoe em tudo, te fortaleça, que você permaneça na presença dele e não desista. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam, cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe.